Eu vos saúdo com a santa paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus, Ele tem nos concedido mais um trabalho de instrução aqui na Igreja Assembleia de Deus UTI Espiritual, né? Louvado seja o nome do seu ensinamento da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem reservado nesta noite uma palavra para mim e para a Igreja do Senhor. Para você, ouvinte amado, que está nos acompanhando através das redes sociais, também é um canal, né? Para que Cristo possa te alcançar também. Glória a Deus. Amados, fizemos uma leitura da epístola de Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, só recapitulando alguns versículos para a nossa reflexão, para nosso deleite, para o nosso aprendizado nesta noite. A Bíblia, ela fala a supremacia da excelência do amor. Observe, amados, no título aqui tem a suprema excelência do amor. Diz o capítulo 3, versículo 3 assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se entorpece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amados irmãos queridos, esta é uma palavra fiel e verdadeira. Com certeza, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais complexos de você falar sobre o amor. Porque quando se fala de amor, né, é uma palavra que nos cobra. Louvados, porque eu sempre digo que os irmãos aqui na congregação, a primeira palavra quando sai, irmão, primeiramente ela vai para quem está falando, e principalmente trabalho de instrução. Principalmente trabalho de instrução, vai logo para quem está trazendo a mensagem. A palavra ela faz vistoria ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê, irmão? Para que ela possa fazer aquilo que lhe apraz, ela não vai voltar vazia. E o amor não é fácil falar, porque falar pode até falar, agora vivenciar o amor não é fácil. É fácil não amar quem você ama, uma pessoa que você quer bem,
uma pessoa que você, ela retribui, mas amar, irmão, quem vos persegue, pagar o mal o bem pelo mal. Alguém lhe fez o mal, você tem que fazer o bem. Não é fácil. E aí, irmão, como é que a gente, pastor, como é que a gente faz para a gente tentar vivenciar ou tentar cumprir? Porque eu digo, é um tema difícil, né? É um tema muito complexo. A palavra amor, ela abrange muito áreas, né? O amor abrange todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. E algumas traduções falam sobre caridade, né? Que é a mesma coisa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que o nosso Salvador Jesus, Ele nos amou. Por mais que nós não mereçamos do seu amor, mas Ele nos amou primeiro. Irmãos, eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, mas com certeza você é fruto do amor do Deus Pai Criador, do Deus Pai Filho. Aleluia. Porque quando Deus ele fez o primeiro homem, irmão, Ele fez o melhor. Deus nunca vai fazer nada de má vontade, irmão. Você foi feito, você é o melhor de Deus, está aqui neste mundo. Hoje você está respirando, hoje você está gozando de plena saúde. Talvez você esteja com a saúde um pouco comprometida, mas está dando glória a Deus, porque Deus muda quadro, Deus muda estação. Louvado seja o nome do Senhor, né? Se até aqui essa palavra tem chegado aos teus ouvidos, é porque venceu, irmão. Você venceu, você é um vencedor. Tivemos, irmãos, grandes gigantes para nos abater, grandes gigantes para nos enfraquecer na caminhada, na trajetória, né? Teve a chikungunya, irmão, um gigante que matou muitos, derrubou muitos, né? Quebrou muitos. A Covid também chegando, querendo. Mas, irmão, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui você está com vida, porque foi Deus que lhe deu. Então isso é amor, irmão. Alguns Deus balançou a videira, colheu o fruto um pouco mais cedo, né? E a gente não está aqui para ser mas enquanto estivermos aqui, vamos glorificar o nome do Senhor, porque nós não estamos aqui por acaso, não, irmão. Eu era menino, hoje já não sou mais um menino. Hoje já sou pessoa madura. A vida tem me ensinado, a gente também tem que tirar lições da vida, irmãos. Aprendendo, louvado seja o nome do Senhor. Não como alguém chega até um poeta se aprendendo a jogar. Não, a vida não aprende a jogar, não. O crente não aprende, o crente aprende a vivenciar o dia a cada dia, porque é o Senhor que vai nos ajudando, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Paulo escreve a igreja de Corinto, com certeza, né? A gente vê lá, tem uma parte lá que um era eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Paulo, aquela divisão. E eu digo, irmão, com toda certeza, Deus ele não opera na divisão. Por quê? Porque Deus, irmãos, a conta dele é somar, é multiplicar, não é dividir. Sabe quem veio dividir, irmãos? É o adversário da minha alma e da tua alma. Ele quer diminuir a tua fé. Aleluia. Ele não quer que você venha para a casa do Senhor, porque você não viesse, você pega essa palavra. Aleluia. Porque a palavra, irmão, ela é alimento, irmão, para a alma. Existe uma briga interior, irmão. Uma briga interior do homem, irmão. É o espírito, né, irmãos, né? Puxa para o lado,
e a carne puxa para o lado. Aí a carne, por sua vez, ser fraca, por ser realmente diante das circunstâncias, as enfermidades vêm, a carne quer inclinar para trazer realmente cansaço, enfermidade, mas o Espírito diz: não, aleluia, porque o Criador ele ainda cura, o Criador ele já está dizendo, ele é Criador, criou tudo, e não é nada, irmão, enfermidade, não é nada uma dor de cabeça, não é nada, seja qual for a dificuldade, seja qual for a enfermidade, para Deus curar. Por quê? Porque ele é criador, ele não criou a enfermidade, observe, mas ele criou o homem para o adorar. Aí Paulo fala essa epístola para que os irmãos em Corinto escutassem. Diz que estava vendo aquela divisão, não tinha mais amor. Irmão, quando não tem amor, irmão, pode ficar certo, o que vem para aparecer, irmão, é o ódio, é inveja. Né? Porque a divisão ela tem os seus atributos, né? A divisão, inveja, ódio, tudo que não presta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo falando aqui diz assim: ainda, meus irmãos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tire. E no Espírito muitas vezes tem realmente umas colocações. Eu sempre digo, quando você for para a casa do Senhor, a gente vai para adorar. Amém, irmãos? Mas a gente anda ali, irmão, para receber da parte do Senhor. Eu sempre digo, irmão, o irmão vai preparar, né? Porque às vezes o vaso se exalta um pouco, às vezes fala alguma coisa que não foi Deus que falou, mas falou porque achou que ia falar. Anda com dois sacos, um saco bom e um saco furado. Porque é bom ali mesmo, você bota ali. O que não foi, irmão, você entendeu, não leve para casa, não, irmão. Não leve, não. Louvado seja o Senhor. E ela sempre fala com uma tecla, achei até interessante, né? Diz que muitas vezes realmente, como foi falado aqui, né? Se eu não tivesse amor, diz que era como um metal que soa ou como um sino que tine. Só zoada. Aí ela dá um exemplo aqui. É que nem realmente lata vazia. Ela faz o quê? Quando você bota a menor coisa que tiver, você botou uma pedra pequenininha, mas mexer faz zoada, porque não tem nada, né? Então, aí fala do time, fala do metal aqui, e ela está vazia. Fala, não tem amor, não tem esse amor que Deus que vem da parte do Senhor, irmão, porque a inerência do homem, irmão, essa caída, mas Cristo nos transformou uma nova criatura. Mas até a cabeça o homem caiu, irmão, né? O homem caiu porque pecou, mas Jesus ele venceu, irmão, e nos libertou. Mas a tendência do homem é sempre inclinar para as coisas da carne. E a carne, irmãos, ela é inimizada contra Deus, irmãos. Ela vai contra as coisas do Senhor. Se você der lugar a Deus, se você der lugar ao Espírito de Deus na sua vida, Ele vai te condicionar caminho amplo, caminho de bênção. Mas se você der lugar, vazão à carne, aleluia, ela vai levar para o caminho contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, irmãos, é melhor, irmão, perder aqui neste mundo para ganhar lá na região celestial. É melhor você abrir mão da vaidade de tudo que este mundo vai, não está pintado, só pintado, né? Que nem mel, né? Alguém passa até melzinho para ficar doce, né, irmão? Que nem mel, né? Mas o final desse caminho é estreito, é largo, irmãos, e leva à perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário, né?
ele dizendo aqui, disse que, versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ele está dizendo, ainda que eu pegasse a minha riqueza, né, e distribuísse com os pobres, e ainda que eu queimasse o meu corpo, essa de queimar meu corpo lá, se não tivesse, se não fosse por amor, nada tem importância para Deus. Ainda que eu fosse um dizimista da casa do Senhor, só antes de receber o salário, já tenho uma reserva, já estou levando para a casa do Senhor, mas no sentido eu vou levar porque Deus vai prover, Deus vai multiplicar. Isso não é amor, viu, irmão? Não. Você tem que dar com amor. Amor. Porque quando a gente dá com amor, irmão, e entrega com amor, Deus ele nos retribui as recompensas. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade de você se doar, de você abrir mão para Deus ser glorificado na sua vida, não por força e nem por violência, porque isso também, irmão, é um ato de amor, e juntamente com um ato de fé. Como diz também, sem fé também é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Eu não estou falando aqui de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Entenda bem. Eu estou falando que muitas pessoas realmente querem barganhar, né? E barganhar com Deus. Eu sou dizimista porque quando eu dou, Deus multiplica. Já pensa na multiplicação. Não, você vai dar. Você não vai dar nada. Você não vai dar não. Você vai devolver aquilo que não é seu. O dizimista fiel que dá por amor é assim. Ele devolve aquilo que não lhe pertence. Amém? Ele vai devolver aquilo que não lhe pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo é para sustento, manutenção da obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente começamos a adentrar nesse ponto, as 12 tribos. Uma das tribos, irmãos, ela não teve por herança terras repartidas. Como José começou a repartir as terras com as demais tribos lá, a última tribo que não recebeu terra por herança foi a tribo de Levi, que não precisava. Por quê? A tribo de Levi ela foi escolhida para trabalhar ali na manutenção, servir a Deus. Então, ou seja, ela era mantida, irmão. Era mantida pelo povo de Deus, irmãos. Né? Quando existe a guerra, ali o despojo ali, uma parte levava para o Senhor ali, tá certo? Mas cada um levava a sua parte ali para o sumo sacerdote ali, uma oferta ali, porque os sumos sacerdotes, os levitas, eles dependiam justamente dessa ajuda, irmão. Então Deus ali sustentava, irmão. Não precisou ter terra, porque quem ia manter era o povo de Deus. E no dia de hoje não é diferente. Mas para tudo isso acontecer, irmão, para a gente estar com amor, estar com o coração, tem que ter amor. Se não tiver amor, irmão, ainda que desse eu distribuísse todo o meu dinheiro para os pobres, para mostrar que tem. Mas a ocasião é o seguinte: ele vai distribuir porque sabe que já está o dia contado, aí quer fazer uma caridade. Aí, como se fosse para abreviar, não, irmão, não é assim, não. Você faz por amor, e esse amor começa de dentro para fora. Porque dinheiro, irmão, não é nada. Dinheiro é papel, dinheiro é metal, vai ficar tudo aí. Ele é consequência. A moeda de sobrevivência é consequência.
Elias não precisou de andar com carteira, precisou de andar com chefe, não precisou de ter conta. Elias foi mantido pelo Senhor. E olha que Deus, quando mandar pessoas realmente assim à altura para servir. E quando ele ia mandar, também povos para também servir. Até os povos têm que obedecer ao Senhor. Mandava carne, mandava pão. Né? Então, tudo é do Senhor, irmão. Tudo é para a glória do nome do Senhor. A necessidade de nós fazermos tudo por amor. Então, se eu der, distribuir para os pobres, o meu corpo ser queimado, né? Mas se não for por amor isso, nada serve. Nada serve. Dê por amor. Contribua com amor na obra do Senhor. Não venha querer barganhar com Deus, não. Muitos querem barganhar com Deus. Dá assim, é o jeito, né? Irmão, eu vou dar um conselho a você de Deus. Sempre que Deus estava nessa terra aqui, observa, eu trabalho de instrução, mas o tema é outro, mas a palavra está buscando, né, para esse lado. Não dê não. Pastor, você está dizendo que o Senhor não deu, você diz, não, eu estou dizendo que você tem que ser dizimista e fiel. As primícias têm que ser do Senhor. Agora, se fizer conta, ou deixar para dar ao Senhor, só sobrou isso aqui, não dê não, irmão. Dê não. Para Deus, tem que ser as primícias. Ou seja, separa do Senhor, entrega o que só dá Deus vai prover. É assim que se faz. Se não for, não é isso. Tem porque tem que não tem não. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai receber. Porque não foi com amor. Porque esse amor tem que vir junto com fé. Fé e amor junto. Isso não direto. Você fez nada. Talvez a lugar que você faz para alguém, viu aí, então foi gordo, mas Deus veio do céu lá. Não, irmão. Então, é um tema, irmão, que não é fácil falar, né? Você pode até falar, mas vivenciar não é fácil. Eu que digo, louvado seja o nome do Senhor. Diz que o amor, ele é sofredor e ele é benigno. Ele é sofredor e ele é benigno. Por amor está a palavra. A gente sofre. Por amor está a palavra. Talvez vocês tenham sido desprezados, perseguido no trabalho, uma oportunidade de emprego. Eu sou uma pessoa que ela fica fazendo seleção para um lugar, e no decorrer, ela falando, e aquela pessoa viu que essa pessoa que está fazendo entrevista lá, ela era uma cristã. Aí perguntou, você é evangélica? Aí a irmã disse, sou, mas você é daquela igreja que vai. Eu sou dessa mesmo. Tá certo, tá bom. Fica aguardando aí. Teu irmão está aguardando. Porque muitas vezes faz perseguição, persegue porque é um cristão. Entendeu? A irmã, ela abriu mão. Porque se ela pudesse dizer, não, eu sou evangélica, não. Mas está pensando, não, ela foi amor, sofreu por Senhor, porque se Deus quiser abençoar naquele lugar, Ele vai abençoar, meu irmão. Se não quis que abençoasse aquele lugar, porque aquele lugar não era de Deus. Eu vejo assim, que Deus veio na frente, louvado seja o nome do Senhor. E aquela certa o Senhor está de pé, e o Senhor tem ajudado, não tem faltado nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena você ser fiel. Você ser fiel no pouco e no muito, eu te colocar. Então ele sofre, amor, ele sofre. Ele é benigno. Olha, o amor ele sofre. O amor, por ter amor, por viver esse amor, você sofre. Porque ele é benigno. Aí diz em seguida, mas não é invejoso. O amor ele não tem inveja, irmão. Quando você olha pelos olhos do amor de uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa que alcançou, né?
Você admira aquela pessoa trabalhadora e Deus tem abençoado, né? Você não fica com inveja, irmão, porque você ama aquela pessoa em Cristo Jesus, tá certo? E Deus tem abençoado, glória a Deus por isso. Você ama, tá certo? Não é ficar com inveja. Não é, agora tem isso e ela tem, não tem, não, irmão. Por isso que eu digo assim, viver o amor não é fácil. Tem que ter a graça de Deus na nossa vida, irmão. Porque a carne, irmãos, ela leva o homem, né, de impor a vontade de Deus, porque é uma briga interior, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O amor não folga, o amor ele sofre, irmão. Ele espera, tudo suporta. Glória a Deus. Mas é interessante que versículo 11, eu gosto muito dessa parte, irmãos. Diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmão, na Bíblia está falando quando era menino, está falando que a história não não é infância não, está falando de maturidade, está falando de meninice, pessoa muitas vezes somente tem idade, mas é menino na fé, qualquer dia fica implicando, isso aqui para não, irmão. Quando era menino, diz aqui, quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, né, irmãos? Discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas agora que você agora teve encontro com o Senhor, Jesus tirou as ataduras, aí aquela meninice, né, aquela pessoa mesquinha, aquela pessoa totalmente qualquer coisinha, ela chora, não sei o que lá, não me toca, sei o que lá, acaba, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Jesus chega, aí sai tirando tudo, e você começa a ter outra visão. A visão, por quê? Porque quando a gente nem menino, a gente nem galinha, visão lateral, louvado seja o nome do Senhor, tem uma visão lateral, e Deus não quer que você tenha uma visão lateral, Deus quer que você tenha uma visão ampla, uma visão de 360 graus, porque a águia, irmão, Deus quer que você seja águia. Deus não nos chamou para ser galinha. Galinha, ela só era lateralmente. A águia não, ela tem um clique no seu pescoço, ela consegue ver o ângulo de 360 graus. Louvado seja o nome do Senhor. E consegue ver o alvo, irmão, a não ser quantos quilômetros de distância, irmão. A águia, Deus nos chamou para ser águia. Então agora, quando eu era menino, eu estava aqui menino, falava, discorreu, mas depois que eu cresci e fui homem, acabei com as coisas de menino, porque agora Jesus chegou. E tem que deixar de ser menino, tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus, deixar de abrir de mentirinha, com meninice, não, irmão, tem que ser homem. Davi disse para o seu filho Salomão, ser valente, ser homem. Aleluia. Eu não estou falando de masculinidade aqui, não. Eu estou falando homem da posição, de atitude certa, de honrar as calças que veste. Louvado seja o nome do Senhor. Zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 92 e 13, o que é que fala, irmão? Quem encontrou aí? Salmos 92 e 13. Versículo 13. Diz assim: os que estão plantados
Senhor florescerão nos astros do nosso Deus. Observe, irmãos, os que são plantados, eles florescerão. Os que estão plantados na casa, da onde, irmão? Do Senhor, ele mesmo florescerão, vai dar fruto, porque você está plantado na videira verdadeira. A Bíblia é bem clara aqui, né? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos astros do nosso Deus. Glória, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Mas é interessante, irmãos, que eu até coloquei aqui, eu tinha salvado nos estudos aqui, né? O que acontece, achei bem interessante, o que acontece com uma planta se mudava de vaso a cada 3 semanas. O que acontece com a planta se nós mudarmos de vaso a cada 3 semanas? O que vai acontecer, irmãos? Primeiro, o sistema de raízes dela diminuirá. Por que, irmão? Porque assim você está tirando um lugar, botando em outro lugar. O sistema dela de raízes diminuirá, porque você está movendo onde ela está começando a querer realmente se aprofundar suas raízes. Você tira, bota em outro vaso, tira, né? Ela diminuirá, ela não irá florir e nem crescer, porque você está mudando do canto para o outro. E se você continuar mudando, a planta morrerá de choque. Observe, irmão, interessante, né? E você continuar ainda plantando, se arrancando do teu lugar, não, vou ter aqui, vamos ter nesse vaso aqui. Aí você ela não consegue realmente ter raízes profundas. Quando ela começa a querer realmente a raiz a crescer, você tira um lugar, ela deixa de se fortificar, deixa a sua raiz crescer, porque você deixou. Mesmo assim é o crente, irmão, que não tem raízes fixas na casa do Senhor. Está aqui, daqui a pouco está em outra, daqui a pouco está em outra, daqui a pouco está em outra. Aí como é que você vai se firmar? Aí você vai ficar embaraçado, porque você escuta lá do seu pastor, né? Aí daqui a pouco você vai em outro lugar, você escuta outra coisa. Aí vai outro, daqui a pouco. Aí diz que com a planta, irmão, ela diz que a planta, sua raiz, ela diminuirá. Se eu ficar mexendo de tanto, mexendo de um para o outro, mesmo assim eu creio, ela não vai ter raiz profunda, irmão, não vai crescer, irmão. Entendeu? E diz, se eu continuar a manter esse percurso, diz que a planta ela morre muito, que ela morrerá de choque. Mudando a planta, morrerá de choque. E se internamente ela ali. E mesmo assim eu creio, morre. Está morto. Aí daqui a pouco, como ali, como aqui, aí vem para a casa que faz parte lá. Daqui a pouco o pastor está dando instrução, daqui a pouco realmente. Aí fica, quando acaba a instrução, daqui a pouco fica, mas o pastor fala assim, mas não acha assim não, porque isso aí começa, irmãos, aí daqui a pouco fica questionando, né? Batendo daqui a pouco com a igreja, daqui a pouco aumenta. Outro, por quê? Saiu daqui, foi para ali, foi para aqui, aí ficou embaraçado. Ovelha que come muito, né? Ovelha que come muito pasto. Ovelha que come muito pasto, você está falando aqui, né? Pode ficar até carregado, isso aqui, que pasto é esse? Aí você chega na casa, você tem um pasto ali, verdinho, ali, foi feito na hora, comida assim do céu, na hora. Aí vai lá para outros pastos aí, de todo jeito, vem com o estado, permanece com o estado, tomando pasto seco, a ovelha começa a dar boca, glória a Deus, come, aí daqui a pouco está comendo de tudo, daqui a pouco está doente.
Não está conseguindo, não está caminhando mais. Era áspera nos trabalhos de oração, não está indo nos trabalhos de oração, porque ficou doente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí começa daqui a pouco a ser realmente criterioso. Você é uma pessoa muito criteriosa. Tudo que vai falar, se alguém for falar alguma coisa, não, palavra muito dura, né? Deus é amor. Aí esquece de ver aquele ponto de Deus também é justiça. Né, amado? Deus é amor, alguém não, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Irmão, Deus é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 6, versículo 53. João, capítulo 6. Versículo 53. 6:53. Jesus, porém, disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimentam, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram do maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Mas é interessante que no versículo, irmãos, no versículo 60, depois que Jesus proferiu essas palavras, assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito de que disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para dar proveito às palavras que eu vos disse, são Espírito de vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que era o que não cria, e que era o que havia de entregar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, no dia de hoje não é diferente. Jesus proferindo aquelas palavras, seus discípulos, e Jesus fala aqui também, citando a pessoa de Judas, que iria o trair, né? Achou aquela palavra muito pesada, muito dura, não compreendia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo a você, amado, se você escutou um conselho, mas foi um conselho de Deus, mas foi uma palavra assim muito dura, mas é para o seu bem. Olha, veja o seguinte: a bezerra da Silva, ela dói, e não dói, ou dói, mas o efeito pode ficar certo, viu? É assim que Deus faz, é assim que Deus permite. Aí muitas vezes é uma palavra dura, irmão, você não está precisando desta palavra, não. Guarde esta palavra, porque um dia Deus vai através desta palavra, vai falar com você de novo. Aleluia! Deus vai revelar através desta palavra.
O que fosse ruim, fosse veneno, você não está curado. A palavra dura não é veneno, não, irmão. A palavra dura de Deus é alimento, é sólido. Porque o que mata pecado, o que mata crente, irmão, não é pecado, não. Viu? O que mata crente, né, aliás, não é palavra dura, não, é pecado. Imagina aqui, o que mata crente, a palavra, não é palavra dura, não. O que mata crente é pecado. Mas interessante que Jesus, no versículo 67 e 69, diz assim, João 6, 67 ao 69, ele diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolheis a vós os 12, e um de vós é o diabo. Veja, Jesus colocou: vos escolhi vós os 12, e um de vós é o próprio diabo, ou seja, o instrumento do adversário. Irmãos, Judas passou a ser o instrumento do adversário, porque Judas, ele não deu mais lugar, irmão. Judas estava arraigado, irmãos, ao dinheiro, estava amando ao dinheiro. A Bíblia diz: não ameis o que há neste mundo, nada você para este mundo. Manifesta que nada também vamos levar dele. E Judas estava andando, Judas andava com a bolsa, irmão. Andava com a bolsa ali, ficava ali guardando o dinheiro, né, ali para manutenção dos discípulos ali, do próprio Jesus ali. Ele guardava ali a bolsa ali. Louvado seja o nome do Senhor. As ofertas dos irmãos ali do lado para sustento da igreja do Senhor ali. Irmão, Jesus ficava saindo de um lugar e ia para outro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um momento que Jesus, os discípulos iam comprar comida, e Jesus, uma certa vez, ele aproveitou uma das grandes pregações de Jesus, que foi para uma pessoa só. A mulher samaritana, ele pregou. Como pode tudo pedir a pessoa samaritana? A gente se comunica com vocês, mas Deus já disse: mas tu supera. Quem é que te pede beber, tu pedirias água viva e eu te daria. Senhor, onde tem esta água para que não venha tirar? E o poço é fundo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ela estava com sede, irmão. Ela não queria mais passar aquele processo de tirar água, de passar aquela humilhação que as mulheres judias humilhava ela, porque quando ela buscava justamente água no horário que a judia não vinha se pegar água, para não se deparar com a judia ali, e ali ela vem escarnecer dessa samaritana. Ela ia já na hora do pico do sol ali, bem pico ali, não pegava ali. Mas Jesus teve ofereceu esta água àquela mulher. Ela disse: dá essa água para que eu não vá e não venha buscar mais, para que eu não venha buscar mais essa água que tem que beber. Jesus disse: vai chamar teu esposo. Aí Jesus vai acelerar e disse: sincera, eu não tenho esposo. Jesus disseste bem, tivesse 5, o que tu estás agora não é teu. Jesus te conhece, irmão. Jesus sabe todas as coisas. Jesus cria a situação para ver a tua pureza, a tua sinceridade diante dele. E esta mulher foi sincera, irmão. E essa mulher alcançou misericórdia. E através da palavra que ela recebeu, através do testemunho dela que ela deu, falando que o Messias, ela ali foi uma missionária e já fez missões, irmãos. E muitas pessoas ali receberam o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pedro diz: para o direito nós, que tens a palavra da vida eterna.
irmãos, existem muitas armadilhas. E a gente tem que pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, para que possamos sobreviver e vencê-las. Aí fala aqui, achei até interessante, eu até coloquei, diz: qualquer pessoa que tenha preparado a armadilha para animais, sabe que uma armadilha precisa ter duas coisas para ter êxito. Primeira, ela precisa estar escondida. Segunda, para quê? Para que o animal tropece nela sem vê-la. Segunda, precisa ter uma isca para atrair o animal para a sua garra. A gente pega isso aqui, irmãos. O diabo não faz assim. Observe, ele bota a armadilha. Ele bota a armadilha no adversário. E qual é a isca? A isca é aquele que vai você tentado. Ele sabe que é o ponto fraco. Ele sabe o ponto fraco. Mas o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Tem poder nesta noite para destruir toda a armadilha, toda a arapuca de Satanás contra a minha vida e a tua vida, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a armadilha, quando você é ser colocada, ela tem que estar escondida para que o animal não possa vê-la. Porque quando o animal passar, bater, quando bater presa ali, né? E para o animal também chegar naquele lugar lá, tem que ver algo, né, que possa atrair a isca. E o diabo faz da mesma maneira. Ele prepara a armadilha e bota uma isca naquele que você mais é tentado. E se você ali não tiver os olhos no momento da fé, irmão, se olhar para os olhos carnais, você cai que nem pato. E o laço fica laçado. E barco atolado, irmão, só Jesus, viu? Barco atolado, só Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos são incapazes de atuar de forma adequada em seu chamado, por causa das feridas e dores que as ofensas geraram em sua vida. Observe que muitos são incapazes de atuar de forma adequada em seu chamado, por causa das feridas e dores que as ofensas geraram em sua vida. E muitas vezes dentro da igreja, como eu estava falando aqui no tema, falando sobre o amor suporta, o amor sofre, né? E tem muitas vezes irmãos está passando um momento difícil e aquele irmão veio ajudar com a palavra de Deus, ainda está se parando, quer fazer alguma coisa em pecado. Tá aí, é Deus provando, irmão. Não é bem assim não, irmão. Aleluia. E se for de Deus, irmão, Deus estiver provando, você é um irmão pelo irmão. Certa vez chega para Jesus, quem foi que pegou? Porque o cego ali, de nascença ali, quem foi que pegou para ele nascer cego? Foi ele ou seus pais? Jesus disse: não foi ele, nem seus pais pecaram, mas para se manifestasse as obras de Deus dele. Né? Porque alguém julga. Quem foi que pegou? Foi ele ou os pais dele que nasceu cego? Não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver do seu chamado porque ela está assim, porque ela dentro dela foi ferida pelas ofensas que geraram em sua vida. Elas estão incapacitadas, impedidas de cumprir com o seu potencial. Na maioria das vezes, foram feridos por um dos seus companheiros, até crente mesmo, entendeu? Até dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Imagine, irmãos, aqui a gente conjecturando aqui, quando Pedro negou Jesus, e Pedro ali, irmão, depois que ele saiu daquele lugar onde Jesus estava ali, sendo julgado ali porque já o galo cantou, ele correu, ele saiu lá, chorando amargamente, e estava procurando um homem amigo. Talvez conjecturando aqui, a gente pode colocando aqui, procurou um dos seus irmãos, né? André, seu irmão de sangue, e André
Não, você traiu. Você negou. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente está prestando um ombro amigo de uma palavra de Deus, e aquela pessoa vem levando para trás uma palavra mentira para acabar de matar. Aí por isso que eu digo a você, amados, ande com Deus sabe, porque o que for de Deus, você bota no saco bom. O que não for de Deus, no saco furado. Eu não estou dizendo que é principal só não, estou falando o que for de Deus, irmão. Irmão, porque palavra dura, irmão, não é maldição não, irmão. Palavra dura é palavra de Deus, viu, irmãos? Porque tem momento que a palavra tem que ser dura, porque tem coração que está aqui em pedra já, irmão. Aí Deus tem a marreta, tem um martelo que esmiuça a pedra, sai quebrando assim, pá, 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 e sabe quem é que quebra, irmão? Coração duro é a palavra. A palavra ela quebra o coração duro. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Agora é interessante, amados. Observe. Estou falando do tema de amor. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo padece. É quando a pessoa está sendo ofendida, a pessoa está passando por um momento difícil, mas o interessante é que quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto maior a expectativa, maior a queda. Logo fulano, eu que confiei tudo, confiei, entreguei para esse camarada, entreguei tudo que eu sabia, particular da minha vida. Quanto maior próximo, maior é a queda. Quanto maior a expectativa, maior a queda. A Bíblia é clara quando diz, 2 Timóteo capítulo 3 e 2. 2 Timóteo capítulo 3 e 2. 2 Timóteo 3 e 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Paulo não está se referindo aos que estão do lado de fora da igreja, e sim os que estão de dentro. Aleluia. Portanto, devemos estar preparados e armados para as ofensas, porque a nossa reação concernente a esta ofensa determina o nosso futuro. Observemos aqui, Paulo aqui. Devemos estar preparados e armados para as ofensas, irmãos, deste século. Devemos estar preparados para as ofensas. Jesus ele foi ofendido, Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado. Glória a Deus. Temos que estar preparados. Quem diz aqui, porque a nossa reação diante dessa ofensa determinará o nosso futuro. Aí daqui a pouco a pessoa está na carne, você também vai estar na carne e pronto. Acabou o ministério. Acabou tudo. Para o direito de minha vergonha. Cuidado do que falem.
boquinha a boquinha, porque uma vez que falou já era, viu, irmão? E quando se fala nas redes sociais, é muito cuidado, você vai falar, a gente está falando, esse trabalho está sendo gravado, né, irmão? Tudo que eu vou falar, muito cuidado que vai falar, muito cuidado, depois que cai na rede já era. Aqui é a palavra, viu, irmão? É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se envolvem em discussões ou imposição caem em uma armadilha e se torna prisioneiro. A gente vê muitas vezes irmãos participando de debate, aquela coisa, né? Eles estão ali vulneráveis para cair em armadilha, porque ali não é uma armadilha mesmo. Quando você chama para o debate, porque tem uma armadilha preparada para você cair. Quer pegar você na controvérsia? Quer pegar você em alguma coisa? Louvado seja o nome do Senhor. Aí torna-se prisioneiro e passa a fazer a vontade do próprio adversário. Provérbios capítulo 18, versículo 19. Provérbios 18, 19, diz assim. Provérbios capítulo 18, versículo 19. O irmão ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como o ferrolho de um palácio. Tem que falar, irmão. Então, coitado. O irmão ferido é mais difícil do que conquistar do que a cidade forte. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. Misericórdia. Que Deus nos guarde. Que Deus nos dê graça. Aleluia. Um ministro ou um cristão é o que ele vive e não o que ele prega. Que palavra, né? Me vai lembrar daqueles profetas que estavam divididos lá no Monte Carmelo, quando foi Elias, né? Contra os profetas de Baal e os profetas posteriores que lá da vez de Isabel. Ou seja, os 900 profetas de Baal, ali, quase 50 profetas de Baal e os quase 50 profetas do posterior lá da vez de Isabel, né? Contra Elias ali. E quando os profetas ali fizeram de tudo, chegou para lá, desesperaram, cortaram, e não saiu nada de fogo, queimou nada. Aí, quando Elias disse que o Senhor estava presente, que o Senhor, ele era rei de Israel, e o povo estava gostando daquela palavra, disse: é boa esta palavra, se é o Senhor, responda com fogo. E o povo: é boa esta palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Palavras boas, palavras que fervem nossos corações, é a palavra de Deus. Você já não vai sair como você chegou, você vai sair atenado, né, irmão? Para ser um instrumento de Deus. E isso, saber que aqui, irmãos, é guerra, é peleja. Aleluia. Entendeu? Porque o adversário não está brincando desse diabo, não. Diabo, quer dizer, adversário, está brincando desse diabo. É para valer. O sangue de Jesus tem poder na minha vida e na tua vida. O ministro ou o cristão é o que ele vive e não o que ele prega. É verdade. Os lobos sempre vão atrás das ovelhas feridas, e os jovens, os lobos sempre vão atrás das ovelhas feridas e jovens, e não das saudáveis e fortes. Os lobos, eles vão sempre atrás
estão saudáveis, alicerçados a palavra, ali, quando os olhos dele realmente chama de fogo, quando alguém olha assim, vê fogo nos olhos dele, fogo no falar, fogo no andar, fogo no vestir, glória seja o nome do Senhor para todos sempre. Esse novo milhão, as pessoas, o que elas querem ouvir. Por isso que a gente tem que cuidar, irmão, selecionar o que vai falar. Hoje é trabalho de instrução, é trabalho de ensinamento, ensinar, mostrar, admoestar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas a palavra, você tem que escutar a palavra que você precisa ouvir. Essas pessoas não querem, essas pessoas, o que elas querem ouvir é palavras boas. E os lobos estão aí, irmão. Jesus ele vai fazer, Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai te dar um marido, Jesus vai te dar uma esposa, Jesus está entregando uma chave, Jesus está te dando uma promoção. Os lobos falam isso. O lobo não fala de vida eterna. O lobo não fala sobre arrebatamento. Fala, irmão, muito pouco. Fala de prosperidade. Fala das coisas da terra. Não fala das coisas celestiais, não. Mas a igreja Assembleia de Deus, o texto espiritual, tem compromisso com a palavra. Louvado seja Deus. E aqui nesta noite é palavra de Deus. Você vai ouvir, não o que você quer ouvir, você vai ouvir o que você precisa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Essas pessoas não querem uma doutrina, elas querem alguém para fazer cosca em seus ouvidos, irmão. Né? Com seus ouvidos. Fazer cosca. 2 Timóteo capítulo 3. O versículo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O pastor está falando, é a palavra, irmão. Dura esta palavra, ela não mata não, irmão. Agora ela salva. E quando a ferida está aberta, irmão, ela arde, bate. Mas ela vai atar a ferida, viu? Ela vai cicatrizar. Porque a palavra de Deus ela tem poder de cicatrização, viu, irmão? Na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Sabemos, é a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, fugir, irmão, deste dilema, deste mundo, não? Os lobos, irmãos, que estão vestidos de pele de ovelha, irmãos, mas são lobos devoradores, viu? Não tem nada de pastor não, viu, irmãos? Louvado seja o nome, mas o bom pastor, ele dá a sua vida às ovelhas. Diz que o impostor, ele foge. Ou ele pega uma ovelha, dá, porque o predador não vem, o cara quer alguma coisa vai comigo. Dá uma ovelha, sacrifica uma ovelha para salvar as outras. Mas o bom pastor não. Ele se doa, ele se doou para me salvar
e te salvar. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.